Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estão bem? Vou aguardar vocês entrarem, o Instagram avisar todo mundo que nós estamos ao vivo. Estão me ouvindo bem? O som tá chegando aí para vocês? Que alegria, gente, poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de Thanksgiving, né? É uma aula que me pediram bastante. E aí, amanhã a gente vai ter, né, a última quarta-feira, quinta-feira de novembro. E aí o Thanksgiving vai acontecer em toda a América do Norte, né? A América do Sul não absorveu o Thanksgiving, porque vocês vão entender hoje, né, o que é esse feriado tão importante, tão simbólico, principalmente num contexto cristão familiar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem aí para mim. Tá dando para me ouvir? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Cadê as minhas alunas vitalícias? Que alegria, gente! Que alegria poder estar aqui com vocês depois de uma Black Friday. A propósito, a Black Friday tem tudo a ver com Thanksgiving, tá? A Black Friday tem tudo a ver, vocês vão entender daqui a pouquinho nessa aula. A gente comemora a Black Friday, que já se tornou um fenômeno mundial, exportado, né? Mas poucas pessoas sabem que essa Black Friday, ela tem uma interferência direta do feriado do Thanksgiving, que não é pequenininho não, tá? O feriado do Thanksgiving é uma coisa grande, simbólica, importante. E aí? Aproveita e me ajuda, tá? Pega aqui esse aviãozinho que tá na tua direita e envia para outras pessoas que você quer que estejam aqui, que assistam a essa aula. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz mesmo. A nossa Black Friday foi um sucesso. E muitas de vocês que conseguiram entrar, que conseguiram finalmente fazer parte da nossa equipe, da nossa tribo de mães, e estão já devorando os conteúdos. Esse conteúdo de hoje, essa aula de hoje, ela vai se somar muito. E aí fica a minha dica para você que é vitalícia. Você vai depois tirar um tempinho para você ver a aula que eu dei acerca de O Príncipe e o Mendigo, que é um livro do escritor norte-americano Mark Twain, e o livro Rebeca do Vale do Sol, que é da autora americana Kate Wiggin. Essas duas aulas, tá muito baixo o áudio? Essas duas aulas são aulas que eu dei mais ou menos uns 2 meses atrás, eu acho. Uns 2 meses e meio. E essas duas aulas são aulas que nas quais eu trabalhei esse conteúdo já de forma bem mais aprofundada, e hoje eu vou complementar, né? Então, se você já viu a aula, quem estava aqui na aula do Príncipe e o Mendigo e na aula de Rebeca do Vale do Sol? Vocês lembram? Quem estava aqui nessa aula? Quem assistiu? Foi uma aula que eu dei ao vivo, um sábado à tarde. Foram 4 horas de aula. Essas aulas serão as próximas da programação aqui. Ótimo. Então, a aula de hoje, ela vai se somar a essas aulas que você tem na plataforma Vitalícia, tá? Quem já estava aqui no meu perfil nessa época? Conta pra mim. Quem já estava aqui? Quem chegou a ver essas aulas? Foram boas? Me contem. Vocês gostaram? Eu estava, a Vânia estava, a Adriana estava, Nossa Vida Homeschooling MBC8. Quem estava nessa aula de Rebeca do Vale do Sol e de O Príncipe e o Mendigo me ouviu falar sobre a colonização americana, a colonização norte-americana, né? Quando eu digo colonização, é a chegada dos peregrinos, dos puritanos ingleses. E aí eu fiz o resgate dessa história, partindo da Inglaterra, de Henrique VIII,
e posterior, porque a gente sabe que depois que Henrique VIII morre, aí vem Elizabeth, vem suas filhas, né? E aí acaba que no reinado de Henrique VIII, a gente tem o estabelecimento de uns conflitos que vão desembocar nessa fuga desses peregrinos, desses puritanos ingleses que não conseguiram mais conviver com aquela Inglaterra anglicana, católica, aquela baguncinha que estava lá. E eles acabam fugindo mesmo, né? Botam as tralhas no navio, o navio Mayflower. Inclusive lá em Massachusetts a gente ainda tem réplica, né, desse navio. É um navio grande, de grande porte, e assim, a gente teve várias famílias puritanas fugindo, é literalmente isso. Cara, a Inglaterra não dá mais pra gente. Vamos procurar um outro lugar pra gente viver do jeito que a gente entende, do jeito que é certo. Vamos procurar um outro lugar pra gente construir nossa família, pra gente criar nossos filhos, pra plantarmos. Vale dizer que essa Inglaterra da qual esses puritanos fugiram foi uma Inglaterra pós-período elizabetano. Então foi uma Inglaterra que ainda era muito rural, né? Ainda era muito rural. Se você pegar ali o mapa, e hoje com o IA, tá muito fácil de você visualizar, né, isso. Mas se você pegar um mapa antigo, um mapa medieval da Inglaterra, um mapa elizabetano, você vai entender que a Inglaterra era muito rural, né? As cidades rurais eram bem desenvolvidas, mas era rural. E Londres era a capital do mundo nessa época, né? Tudo acontecia em Londres. Então, essa Inglaterra rural, ela era cheia de cristãos. E esses cristãos, eles basicamente viviam do plantio, da agricultura, né? Eles viviam disso. E essa Inglaterra tinha costumes, ela tinha festas rurais, ela tinha festas da colheita, tá? Esse contexto me faz pensar no dia de hoje, muitos brasileiros fugindo para o Paraguai. Na verdade, olha, gente, eu tenho visto muita gente falando ultimamente dessas fugas, né? Vamos tirar nosso domicílio fiscal. É claro que isso é tentador, né? A gente quer realmente que nosso dinheiro fique protegido, mas se a gente olha para os ciclos históricos e geracionais no mundo, a gente que tem essa visão, a gente entende que isso existe há muitos séculos, né? O movimento migratório por conta de crise, por conta de perseguição religiosa, por conta de perseguição política, por conta de revolução, isso é muito antigo. Isso não é um momento do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, né? A gente vai estudar a história e vai ver que basicamente muitas civilizações se formaram em alguns países a partir de fuga de gente de um país para o outro. A América, os Estados Unidos, são um país que basicamente é fruto dessa fuga de puritanos ingleses para um novo terreno que Colombo já havia marcado, já havia descoberto. E eles colocam todo mundo no navio, e quando eu falo todo mundo o pastor da aldeia, né? Todas as pessoas que eram da mesma igreja, porque assim, as aldeias, elas tinham uma igreja, essa igreja tinha um pastor. Geralmente ali havia um protótipo do que é uma escola, né? Então, essa galerinha dessas aldeias, ela vai toda junta nos barcos, elas juntam assim 3, 4 aldeias, 100 e tantas pessoas, põem num barco, vamos embora. É óbvio que um bocado morreu na travessia, né? Um bocado de gente morreu, foi jogada ao mar, nem chegou a ver a nova terra. E vários chegaram vivos, crianças, adultos, mulheres grávidas, enfim. Essa fuga, gente, creio eu, foi muito providencial mesmo, né? Ou seja, essa perseguição e essa falta de convivência pacífica na Inglaterra, ela acabou sendo uma coisa boa. Porque talvez se isso não tivesse acontecido, será que a gente teria os Estados Unidos da América hoje como são? Não. Então existe, até mesmo em momentos, né, como esse de perseguição, né, de insatisfação, sabe, de discórdia,
até nesses momentos, até disso pode vir uma coisa boa para um povo. Então, no caso dos peregrinos, dos puritanos ingleses, eles subiram no Mayflower, existiram outros navios, o mais famoso é o Mayflower. Era o que tinha mais gente, era o que tinha mais gente importante. Então, assim, grandes reverendos da Inglaterra daquela época subiram nesse navio. Então, era como você pegar hoje os pastores famosos do Brasil, botar num navio, entendeu? Então, você tem aí, naquele navio, você tem famílias que não eram famílias quaisquer, né? Eram famílias que eram donas de terra na Inglaterra, eram famílias que tinham dinheiro, não era só pobre. Pelo contrário, para você fazer uma viagem dessa, você não tinha como ser pobre, porque foi uma viagem que durou meses. Eles mudaram de estação no meio do mar. É caro, era muito... Navegação, gente, era uma coisa caríssima. Então, esses puritanos, eles foram muito corajosos, estavam guiados por uma promessa, porque os puritanos, eles eram um povo que acreditava piamente na aliança de Deus com o seu povo, né? Ora representado em Israel e ora representado na igreja, que eles eram, se viam como. Então, os puritanos, eles tinham muito esse senso de aliança. Isso é tão verdade que na Inglaterra renascentista, você tinha várias comemorações que relembravam o calendário judaico de comemorações. Então, assim, o Thanksgiving americano, ele é uma espécie de adaptação do que já havia na Inglaterra renascentista, rural, que eram as festas da colheita. A festa da colheita mais famosa, a gente tinha várias festas da colheita lá. Como que a gente tem certeza disso? Por registros históricos, mas também por registros literários, né? Existem 2 autores que retrataram muito bem essa Inglaterra de festa da colheita. Um deles foi Geoffrey Chaucer, um dos meus autores favoritos, um autor que escreveu os Contos da Cantuária. E em Chaucer, a gente tem um dos contos, eu não lembro agora qual é dos contos, mas ele tem um dos contos em que a festa da colheita, a Lammas, que era uma das festas da colheita mais simbólicas, mais festivas da Inglaterra, ele cita, né, no conto. E o Shakespeare, em Henrique IV, ele cita, o Falstaff, ele cita a Harvard's Home, que seria a principal festa da colheita. E nessa Inglaterra de Shakespeare, essa Inglaterra rural de Shakespeare, porque a gente fala muito de Londres, né, quando fala de Shakespeare, mas a gente se esquece de que Londres de Shakespeare é uma coisa, a Inglaterra é outra, né? Existia uma bolha na qual Shakespeare viveu, que é a bolha da aristocracia, da realeza. Embora ele não tenha nascido na aristocracia e na realeza, mas ele transitou e ele trabalhou para essa classe. Mas essa Inglaterra era majoritariamente ainda rural. Então, essas festas da colheita, principalmente a Harvest Home, era a principal festa da colheita que acontecia em novembro. Não era quarta, quinta-feira de novembro, mas era no mês de novembro. Por quê? Por causa do calendário agrícola. Então, por que existe a Thanksgiving em novembro? A gente fala assim, por que é tão perto do Natal, tão perto do Halloween? Não foi por querer, tá? É por causa do calendário agrícola. Primeiro motivo para o Thanksgiving existir é Deus abençoou o solo. Porque, veja, esses colonos que chegam no Mayflower em 1620 lá em Plymouth, que é hoje Massachusetts, esses colonos, cara, eles chegam e não tem nada, gente. Imagina você chegar num lugar que você não conhece, você não sabe se dá para plantar, que se tem bicho, se tem gente, você não sabe nada. Quando eles chegam lá, eles encontram basicamente terra, né? E tribo indígena. A principal tribo indígena com a qual os colonos têm contato são os Wampanoag. Os Wampanoag são uma tribo que era bem antiga, né? Habitou a América de forma bem antiga. E houve o choque? Houve, é óbvio. Gente, é óbvio. Nem precisaríamos discutir se houve choque entre colonos e indígenas. Se há choque entre ingleses e ingleses, imagina entre colonos e indígenas, que são 2 tipos de gente completamente diferentes.
Os Ampanoa, eles foram um povo que ora conviveu bem, ora conviveu conflituosamente com os colonos. Sim, morreram vários, colonos tinham armas, eles mataram mesmo. Isso aconteceu com os indígenas que não aceitaram a presença dos colonos. Mas isso não foi a maioria. Durante muito tempo, os Ampanoas viveram pacificamente, no mínimo da possibilidade, com esses colonos. Inclusive, foram os Ampanoa que ajudaram os colonos a plantar, porque eles já cultivavam a terra, eles já pescavam, eles já estavam ali. Os colonos que chegaram, eles sabiam fazer casa, eles sabiam outras coisas. E aí acabou que a sabedoria de um povo inglês que já tinha uma estrutura de vila, porque veja, eles já tinham a sua vila bem estruturada na Inglaterra. As vilas medievais inglesas eram centenárias. Então eles sabiam construir, eles sabiam pavimentar, eles sabiam habitar uma região. Eles já tinham feito isso no interior da Inglaterra. Em algumas cidades o clima era muito pior do que lá em Massachusetts, porque Massachusetts é um lugar frio, é um lugar muito frio. O inverno lá é muito rigoroso, inclusive no primeiro inverno, depois da chegada deles, quase metade dos colonos morreram. Morreram de doença, morreram, né? Muita gente morreu, pouco se fala sobre isso. Existem muitos livros que abordam. Engraçado, eu li algumas biografias, né, alguns livros que são considerados hoje diários de bordo, que é um gênero textual muito rico e que na época era moda, ficou uns bons tempos na moda. E os diários de bordo dos peregrinos, gente, são um conteúdo riquíssimo para cristão ler, porque ali naqueles diários de bordo, eles registraram a fé dia a dia dentro de um navio, sem poder sair, sem saber o que ia encontrar. Ali você tem um registro de fé, talvez no mundo mais próximo a nós, o mais incrível que você possa imaginar. Eu chorei várias vezes lendo alguns registros de mulheres de fé, de mulheres escreveram diários. Homens escreveram diário, pastores escreveram diários, pregadores que foram junto nesse navio escreveram diários. E você chora, porque você vê que não tinha nada para fazer além de crer em Deus. Não tinha nada para passar o tempo além de ler a Bíblia, recitar os salmos, cantar, fazer culto dentro do navio. E sabe, assim, aquilo foi um ato de bravura, mas foi sobretudo um ato de, assim, foi uma segunda travessia. O puritano, né, o descendente desse puritanismo, que já deu uma amenizada, mas assim, você ainda tem aí bisnetos dessas pessoas, né? 19 famílias americanas ainda hoje carregam o sobrenome desses fundadores dos Estados Unidos, ou seja, são descendentes diretos, tetranetos, bisnetos, gente que ainda está viva, né? Que foi parente de sangue desses colonos que chegaram em 1620. Então, esses colonos, eles eram homens de fé, gente, eles eram crentes de verdade. Era gente que se vestia como crente, que falava como crente, que tinha a Bíblia na cabeça, que não dependia de ler, sabia recitar de cor. Era gente que educava seus filhos na paideia do Senhor. Então, era um povo... Os puritanos, eles são extremamente rígidos. A doutrina puritana é muito rígida, né? Talvez dentro do cristianismo, a doutrina que eu acho que mais se aproxima da rigidez do início, né? Então, esses puritanos que chegam a Massachusetts, eles não sabem o que vão encontrar, mas uma coisa eles sabem que ali é um novo lar, é a Nova Inglaterra, tanto que Nova Inglaterra foi o nome da colônia, né? É uma Nova Inglaterra do jeito que a gente acha certo, como a gente quer viver, sem interferência católica, sem interferência do rei. A gente quer fundar algo que de fato nos dê liberdade. Então, eles já eram liberais em muito, porque o que eles buscavam era liberdade. Qual liberdade? Política? Não, a liberdade de culto, que na Inglaterra estava ameaçado o tempo todo, o tempo todo. Bastava assumir um rei católico que eles eram ameaçados, eles eram executados em praça pública, eles eram mortos. Então, ali eles entendiam que eles teriam a liberdade de adorar a Deus. É uma segunda travessia do povo no deserto.
Tanto que em vários diários, né, de puritanos desse primeiro navio, você vê eles se referindo a eles como o povo que saiu do Egito e que está rumo à terra prometida. De fato, aquela terra onde eles chegaram, gente, na cabeça deles, isso está registrado no papel, era uma nova terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Eles criam piamente na promessa de Deus, que eles iriam plantar, iriam colher, que Deus ia abençoar o solo, que o solo daria o seu alimento, que bastava a cada dia o seu mal. Eles eram pessoas de muita fé. Então, assim, se você tiver oportunidade, é porque, assim, não tem quase nada traduzido para o português, né? Tá quase tudo em inglês. Mas se você tiver a opção de ler em inglês, qualquer diário de bordo que você encontrar, leia, que vai fortalecer muito a tua fé. Você vai olhar para um colono desse, um cara que viveu 1620, que tinha 20 anos em 1620, e você vai dizer, cara, uma pessoa de 20 anos tinha essa maturidade em 1620, que hoje um jovem não teria, né? A nossa fé foi muito assim, infantilizada e enfraquecida quando a gente olha para esse pessoal. Né? Então a gente tinha muita gente de 20 anos nesse navio, muita gente de 30, que já era velho na época. Então assim, pai com 6 filhos, pai com 7 filhos, uma família de 8 que chegaram 3, a gente tinha muita história. E aí quando a gente olha para essa travessia, quando eles chegam, os Ampanoas estão lá. E há o choque cultural entre indígenas e homem branco, que há em todo lugar, que se chega com uma tribo diferente, com costumes diferentes, com referências diferentes, com um Deus diferente. E quando eles chegam a essa terra, gente, os Wampanoa que se amigam com eles, ou seja, que se dão com eles, vão ajudar eles a pescar, vão ajudar eles a caçar, vão ajudar eles a plantar. E ali se forma uma vila, que é o protótipo de civilização norte-americana. Aquela região é uma região de clima difícil, mas ainda assim eles foram muito abençoados. Então o Thanksgiving, ele oficialmente começa a acontecer em 1621, um ano depois. Eles chegaram em setembro de 1620, em novembro de 1621 eles celebram a primeira ceia coletiva de Thanksgiving na Terra Prometida, na Nova Inglaterra. E essa ceia é muito parecida com o que hoje no Brasil, por exemplo, é a nossa ceia de Natal, mutatis mutandi, né? No sentido de que havia muita fartura. Não é uma ceia com um prato principal. Você já viu que ceia de Natal nunca é um prato? Você tem ali 5 pratos principais, no mínimo, e mais acompanhamentos? Pois é, essa primeira ceia, ela foi uma ceia muito rudimentar, muito agrícola, né? Os registros históricos dão conta de que o que eles comeram nessa primeira ceia lá, em novembro de 1621. Eles comeram veado, porque a caça era basicamente, a proteína deles vinha dos peixes, né, que eles pescavam. É uma região que tinha mar, era litorânea, e vinha da caça no mato, né? Então, uma das carnes que eles comiam muito era veado. Então, tinha veado, tinha milho, tinha abóbora. Eles começaram a plantar em 1620, e em 1621 eles já colheram. Na visão, né, protestante puritana, isso era sinônimo de bênção, porque era muito difícil em menos de um ano você ter já uma colheita suficiente para alimentar toda a vila, porque àquela altura a vila estava estabelecida. Eles demoraram 6 a 7 meses para estabelecer uma vila. Ou seja, a gente está falando de uma galera que não parava de trabalhar, que trabalhou de sol a sol, para construir casa, para pavimentar a rua, para fundar uma igreja. Então, eles tiveram ali muita vontade de morar, de habitar aquela região, de ninguém importunar. Claro que entre eles nem tudo eram flores, né? A gente sabe que dentro do Mayflower e dos outros, porque depois que o Mayflower chegou, depois que os puritanos da Inglaterra viram que os puritanos chegaram, outros navios começaram a vir, gente. Então, assim, existe um marco inicial, né? Uma pedra fundamental, mas vários navios vieram depois. E em várias regiões eles foram habitando. Então, Massachusetts, ali naquele cinturão, foi a primeira região, mas depois eles foram se espalhando pelos Estados Unidos. E, posteriormente, eles fizeram um novo processo imigratório, 2 séculos, 1 século e meio depois, já eram os netos, né?
que foi a travessia para o meio-oeste. A ocupação do centro-oeste americano já foi um outro movimento migratório, que foi a formação daquele centro-oeste ali, que também era rural, mas que já teve um outro motivo. Não era mais um motivo fugir da Inglaterra para habitar uma terra que me dê liberdade de culto. Não, não era isso mais. Eles já tinham as cidades, eles já tinham as vilas, já tinha a liberdade de culto, já tinha a igreja, já tinha tudo. 1,5 século depois, tá? Quase 2 séculos. Então a vida já estava acontecendo. Então os movimentos imigratórios que a gente teve para os Estados Unidos e dentro do próprio território americano, eles são muito interessantes, porque eles são sempre regados por muita fé e sempre tem tudo a ver com a religião. Não existe separação da fundação americana e a religião. Falar de Estados Unidos basicamente é falar de cristianismo e de cristianismo protestante. Por que os Estados Unidos nasceram protestantes? Porque os primeiros colonos que chegaram lá eram protestantes, fugindo da Inglaterra. Então, os Estados Unidos nascem nessa visão. Por isso que se diz que é um país abençoado até hoje, mesmo com todas as dificuldades e mazelas, porque nasce de uma aliança, de um povo de fé genuína em Deus. Eu admiro muito toda essa história e todos os livros de poemas. A gente tem o primeiro livro publicado em solo norte-americano é um livro de poemas puritano de uma mulher. O primeiro autor a publicar um livro nos Estados Unidos é uma mulher. Então, assim, a gente tem muita literatura norte-americana, puritana, feminina. Isso, às vezes, as feministas não vão dizer, né, para vocês. Elas vão dizer que a mulher começou a produzir no século XX. Mas não, em 1621 para 22 eu já tenho livros lançados ali rudimentarmente por mulheres. Elas eram poetisas, elas escreviam para passar o tempo, as mulheres sem filhos. Então, assim, era uma coisa muito frutífera. Essa colonização americana, ela teve mazelas, mas ela foi muito frutífera, intelectualmente falando. Então você tem sermões, você tem poemas, é maravilhoso, assim. Se você puder ter contato com isso, você vai ver como eles eram pessoas de fé muito superior, inclusive, ao que nós temos hoje, né? Até aí deu para acompanhar, gente? Tem alguma pergunta? Eu gosto muito dessa história, e nessa aula que está lá na minha plataforma Vitalícia, foi um evento que eu criei porque eu tinha muito pedido com esse livro, né, O Príncipe e o Mendigo. É um livro maravilhoso, né, que é uma espécie de tentativa de resgatar de forma fictícia essa dinastia Tudor, né, do príncipe Eduardo, que era o sonho do Henrique VIII, que acabou morrendo, enfim. E o Mark Twain, ele pega isso de uma outra maneira e ele faz uma história muito interessante, né? Claro, sempre olhando por essa questão de classe, embora não marxista puro, mas assim, para essa, né, essa dicotomia rico-pobre, príncipe-mendigo, né? Maravilhoso. E o que é interessante? A gente precisa entender que o Mark Twain, quando ele pega aquela história que não é real total, né? Ele se inspira, né? É uma das minhas melhores aulas. Eu tenho certeza de que foi uma das minhas melhores aulas, O Príncipe e o Mendigo. Porque eu gosto muito da obra. É uma obra rica, historicamente falando. É uma obra que tem muita história. E é uma obra que tem uma história com H maiúsculo dentro da história fictícia, que é muito gostoso, gente. Eu digo para vocês, tem uma coisa que eu acho muito gostosa dentro da literatura, principalmente da literatura que criança pode ler, é essa possibilidade de concatenar, de ligar, de interligar a história real com a ficção. E no Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, isso é muito rico. Meu Deus, se você não viu essa aula, se você não leu esse livro com seu filho, você está perdendo uma joia da literatura e uma joia da história, porque a gente vai entender essa Inglaterra, um pouco dessa Inglaterra, né? E assim, embora eu não seja professora de história, mas entender esse momento histórico é importante para a gente perceber o que os autores fizeram ao escrever histórias ficcionais.
não é? Então, é assim, para mim é muito importante que vocês deem para os filhos de vocês esse conteúdo linkado, ligado, conectado com a história. O Príncipe e o Mendigo dá semanas de conversa. Porque não é só a história de um príncipe que troca de lugar e de papel com um menino mendigo. Aquilo é uma tentativa do Mark Twain de mostrar coisas escondidas dentro da realeza. Existe uma crítica social muito bem feita, subliminarmente, à realeza. A Elizabeth I aparece na história, né, que foi depois a Rainha Virgem da Inglaterra. Então, assim, é um livro em que o Twain consegue, de forma fictícia, dar vida para um menino que pouca gente nem sabe que existiu. Tem gente que não sabe até hoje que o Henrique VIII conseguiu ter um filho homem. Ele não viveu muito tempo, mas ele existiu. Ele teve um príncipe. A dinastia Tudor teve, né, esse príncipe aí que era o sonho de consumo do pai, que ruiu. E essa dinastia ficou conhecida pelo Henrique VIII, mas ela ficou muito mais conhecida pela rainha mulher, a Elizabeth, que casou-se com o trono, né? Então, assim, essa família, a família de Henrique VIII, que já vem de Henrique VII, Shakespeare, as peças históricas de Shakespeare tratam da dinastia Tudor de uma forma tão interessante. Por exemplo, se você quer entender a Guerra das Rosas, melhor coisa, você pode ler a história, né? Estudar a história da Guerra das Rosas, mas nada como ler toda a sequência de peças sobre os reis Henriques de Shakespeare. Você vai entender ali, de forma ficcional, você vai entender o que era o coração daqueles reis, o que era aquela família, o que era aquela guerra de verdade, né? Porque o Shakespeare, ele consegue, de forma teatral, entrar no âmago do que era essa guerra de egos, o que era essa guerra de ambição, porque, inclusive, ele conviveu. Muitos historiadores não conviveram com reis e rainhas. Shakespeare conviveu com reis e rainhas, ele conseguiu furar essa bolha, né? Os autores ficcionais frequentavam a realeza e a aristocracia. Então, a tendência é muito mais um ficcionista conseguir me expor, né, o que é essa vida na realeza, do que um historiador, que foi só para os papéis históricos, secos e frios. O autor que circulava numa casa de realeza, um autor que conviveu com reis e rainhas, com aristocratas, e vai trazer isso para a ficção, ele faz isso com muito mais maestria do que um simples historiador frio. É por isso que não tem como separar a literatura de história. A história recorre à literatura. E muitas vezes a literatura explica a história e vice-versa. Por quê? Porque o historiador, ele se atém a fatos, mas o ficcionista, ele se atém ao drama. E esse drama, muitas vezes, é o mais interessante, é a fofoca que a gente quer saber, são as intrigas que a gente quer conhecer, né? A gente não quer só saber do documento que fulano assinou, a gente quer saber do que estava passando na cabeça de fulano naquele dia em que ele teve que assinar aquele documento. Ou seja, é a necessidade humana de drama que remete à Grécia Antiga, ao teatro grego, a necessidade do sofrimento, da catarse, que é inerente a nós. A gente gosta disso. Por isso que a gente lê ficção, por isso que a gente assiste a filmes, por isso que a gente gosta de série, porque a gente gosta de drama. A gente gosta de drama. O ser humano foi criado para gostar de drama. Ao ler drama, eu entro numa outra vida que não é a minha, e eu vivo vidas lendo esses livros. Então, no Príncipe e o Mendigo, o Twain consegue penetrar a corte de Henrique VIII com uma Elizabeth adolescente já, né, jovem, que ajuda esse príncipe Eduardo a transitar, que ele é um menino. E a gente vê ali as intrigas, né, do tio, do cunhado de Henrique VIII. Enfim, gente, vocês que não leram Príncipe e o Mendigo, nem sozinhas, nem para os filhos de vocês estão perdendo uma joia da literatura para criança e para você, tá? É um livro que eu indico aí para todo mundo conhecer. Ele não está na MBC, mas aí eu fiz o favor de depois introduzi-lo na minha plataforma vitalícia.
Na verdade, na minha plataforma vitalícia, gente, vocês têm dezenas de livros que não estão dentro dos cursos MBC, minha biblioteca clássica, mas eles são cursos. São livros que me renderam aulas avulsas, são aulas separadas. Então, se a gente for contabilizar, fora os 12 clássicos, fora os livros de mitologia, fora os contos de fadas, a gente tem aí uma dezena a mais de livros que foram alvo de aulas que eu dei separadas, não estão agrupadas em curso. E aí, com a plataforma Vitalícia, eu consegui agrupar. Então, agora é como se você tivesse uma grande plataforma cheia de livros analisados, de aulas enriquecidas para você poder ler com seu filho. Não só o que está na minha lista de leitura, não só o que está previsto na MBC, mas livros soltos, livros tipo Rebeca do Vale do Sol, um livro solto que foi recém-lançado, ele não tinha sido traduzido para o português, entendeu? E brasileiro nem conhece esse livro. É uma joia da literatura infanto-juvenil. Assim como Anne de Green Gables, assim como Mulherzinhas, é tão bom quanto. Entendeu? Inclusive, eu acho até mais rico do que Anne de Green Gables, do que Mulherzinhas. É bem mais rico. A Rebeca é um case, ela é uma persona, né? Assim, entre Rebeca e Anne, eu prefiro Rebeca. Entre Rebeca e Jo, eu prefiro Rebeca, por exemplo. Mas o que ficou mais famoso no Brasil, porque foi traduzido primeiro? Mulherzinhas e Anne de Green Gables. Mas Rebeca do Vale do Sol, eu não tenho dúvida que há 10 anos ela vai destronar essas outras. Porque ela é muito fofa, ela é muito inteligente. Ela é uma menina que a gente queria ter por perto, estudando na turma do nosso filho. Né? Então, vocês vão se apaixonar por Rebeca, tá? É um conselho que eu dou. Vocês vão se apaixonar por ela. Ela é muito apaixonante. É uma órfã, né, de pai, que é criada pelas duas tias. Depois dei uma olhada na aula. Foi uma aula que eu dei com muito carinho. E essa aula toca nessa história. Quem estava nessa aula? Levanta aí, só para eu ver. Tem várias aqui, né, que estavam. Vocês gostaram, gente? Vale a pena a plataforma? As aulas da plataforma compensam? Vale, né? Conta. Às vezes, gente, você ler o livro com um professor à disposição, com uma aula à disposição, é 100% melhor. E eu digo às vezes, é sempre. Se você puder ter a experiência de assistir a uma aula sobre um livro para ler esse livro, você vai ter insights e lentes para ler esse livro que você não teria sem a ajuda de um professor. É por isso que hoje, às vezes, eu fico assim meio triste quando eu vejo as pessoas falando, vai lançar curso para ler livro? É necessário, gente. A literatura é uma disciplina escolar de graduação, não é à toa. Porque existem livros que merecem acompanhamento, merecem um especialista para ler contigo, para te orientar. Né? Na verdade, a Rebeca, a Anne, a Jo, a Mary Lennox, todas essas meninas da literatura, a Sarah, de Princesinha, elas têm ali o mesmo arquétipo, né? Que é a órfã, a menina doce, inteligente, esperta, órfã, que sofre, depois é feliz, né? Então é um arquétipo de novela e de contos, de fada também, né? Então é muito interessante. Isso se aplica a meninos, né? Quando você olha aí o Cedric, do Pequeno Lorde, quando você olha o Oliver Twist, são o mesmo protótipo. É o órfão que padece o pão que o diabo amassou, depois ele tem a sua glória, né? As aulas da plataforma me tornaram outra pessoa. Sou uma mãe antes de Lorena e outra depois de seus cursos. Literatura, redação, clube cultural, não perco nada que tu faz. Que bom, fico muito feliz. Fico muito feliz, gente. O melhor investimento que já fiz para minha família foi começar a seguir Lorena MBC1 e agora pro resto da vida. Vamos juntas. Estamos juntas, nós somos um grupo. Né? Então, voltando. Então, vocês conseguem perceber como é que o Thanksgiving se estabelece? Em 1621, século 17. É muito antigo, é um feriado bem antigo, né? E ele não foi comemorado da mesma maneira em todos os anos, mas ele é comemorado na última quinta-feira de novembro. E isso foi estabelecido por Abraham Lincoln, né? Quando Lincoln assume o poder,
já era uma tradição norte-americana, já era estabelecido tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Então, o Abraham Lincoln, ele por ordem presidencial, ele torna o feriado um feriado oficial no calendário americano. E como que era isso? Então, como que é celebrado? Como que eu posso celebrar o Thanksgiving na minha casa, se eu quiser? Agradecer pela colheita. Eu vou ser bem sincera. O ano de 2025, para mim, para minha família, foi um ano de colheita, né? Foi um ano de colheita, principalmente financeira, né? De profissional. Foi um ano de bênçãos materiais, assim. Foi um ano de muitas bênçãos materiais se materializando, né? Então, eu me sinto muito no espírito de fazer um Thanksgiving, de comemorar, de celebrar. Óbvio que aqui no Brasil a gente não pegou essa tradição deles, porque esse feriado é um feriado que está muito ligado à criação dos Estados Unidos. É um feriado muito norte-americano, né? Ele foi depois absorvido pela cultura pop a partir dos anos 20 do século passado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Thanksgiving, ele tem uma gênese cristã, gente. Ele tem uma gênese linda cristã, porque é a família que se reúne com as outras famílias amigas para agradecer a Deus pelo ano, pela colheita, pela provisão, pelo dinheiro, pela comida, pela saúde. Eles não fazem isso no Natal. Então, nos Estados Unidos, o que a gente faz aqui no Brasil no Natal, no Ano Novo, né? A gente faz isso aqui no Ano Novo. Lá nos Estados Unidos é agora, amanhã, em novembro, que eles fazem isso. Então, a família se reúne minimamente. Então, quem mora longe vai, viaja, né? Se você segue algum blogueiro, algum influencer americano, você vai ver que ele vai viajar, vai encontrar a família, né? E ele vai passar em família esse dia, porque é um feriado oficial do calendário, né? Então, existe um almoço ou uma ceia. Isso já mudou muito, né? Porque no original, o Thanksgiving era um almoço, tá? Os peregrinos, gente, dormiam 6 horas da tarde. Eles dormiam 6. Então, o jantar deles, na verdade, era de dia. Então, o Thanksgiving é um almoço. E você tem uma mesa comunitária que é muito semelhante à mesa cristã da ceia do Senhor. Então, esse Thanksgiving inicial, ele tem tudo a ver com a tradição cristã da ceia, da mesa de Cristo, né? Que representa o sacrifício, que representa o corpo e o sangue derramados por nós, por puro amor a nós. Então, a nossa ação de graças no Brasil é no Natal. É quando a gente bota o peru, que depois se tornou o veado, né? É trocado pelo peru, porque aí eles começam a cultivar galinha, ele começa a cultivar ave. Então, veja, até a culinária foi influenciada por isso. Por quê? A primeira reunião de Thanksgiving, ela não tinha peru, porque não tinha ave ainda lá. Você tinha veado, era caça, eles conseguiam caçar. A partir já das próximas, a gente já tinha ali o cultivo de aves. Então, o peru que a gente aqui no Brasil tradicionalmente come no Natal, ele é muito derivado desse peru do Thanksgiving, tá? Então, esse peru, essa ave que substitui a caça, ela é... Então, veja, o nosso Natal, Brasil, ele deriva do Thanksgiving, em termos culinários e em termos de tradição. Porque qual é a época do ano em que realmente até quem se odeia se reúne? Natal. Então, o nosso Natal seria uma espécie de imitação do Thanksgiving americano, tá? Nosso Natal nem sempre foi assim. O nosso Natal, ele é uma cópia do Thanksgiving, que é uma cópia da festa da colheita inglesa, ou seja, é uma tradição europeia que nós herdamos. E aí, como que era feito isso, né? A gente tem algumas pinturas. Se você jogar no Google, no ChatGPT, você vai encontrar telas representando as primeiras mesas de Thanksgiving americano. E eram mesas compridas, gente. E as pessoas iam se servindo. É uma coisa meio de Natal nossa, né? Fica ali a comida toda em cima da mesa e a gente vai passando e se servindo, né? Então,
no Thanksgiving, a gente tem uma oração. No caso dos puritanos, eles faziam uma liturgia. Existia uma liturgia oficial. Isso está registrado também. Existem livros de liturgia puritana. Não conheço traduzidos, mas existem em inglês. E esses livros, eles trazem o que era celebrado. E geralmente, nessas festas da colheita que se faziam na Inglaterra e que posteriormente viram esse Thanksgiving, as pregações todas eram uma chamada à confissão de pecados, arrependimento e ações de graças pelo perdão e pela bênção. Essa era a lógica de funcionamento. Então, você confessa o pecado. Então, a tradição do Thanksgiving é basicamente começar, né, a nossa reunião com uma oração de contrição, de arrependimento. Depois, a gente faz a oração de confissão de pecados em seguida. E uma vez purificados do pecado, a gente rende ações de graças. Aí quando você tem a oração em ação de graças pela colheita, pela saúde, pela bênção, enfim. Então, primeiro você se arrepende do pecado, depois você agradece a Deus pelo dom da vida, pelas bênçãos recebidas, que são bênçãos imerecidas. Os puritanos, eles tinham um estilo de vida muito voltado à contrição. Isso faz parte da doutrina puritana, né? Eles eram muito contritos, muito conscientes de pecado, justiça e juízo. E levavam muito a sério o jejum, né? Esses períodos de separação para arrependimento, para confissão, para contrição, para se derramar diante do Criador. E a ação de graças, ela entra para refrescar isso. Então, na cerimônia de Thanksgiving, você teria uma finalização com comemoração. Aí você tinha música, você tinha dança. Claro que no contexto puritano não, tá? Mas nas festas da colheita tradicionais europeias, você tinha isso, né? Tanto que essa música você encontra até no Spotify, né? Essas músicas tradicionais são bem bonitas, são músicas bem alegres. E a gente tem essa comida representando a aliança de Deus com o seu povo na provisão. É uma espécie de segundo maná. É uma espécie de Deus nos tirou da Inglaterra, aspas, Egito, nos trouxe para essa terra que mana leite e mel e nos conduziu durante todo o período, nos dando mais do que suficiente. Né? Então, a gente tem esse novembro, e aí climaticamente falando, né, novembro marca, você tem ali o outono, logo em seguida o inverno. É por isso que lá você tem, no Natal, eles estão no inverno. Então, assim, o Thanksgiving lá não podia ser em dezembro, porque dezembro não vai colher nada, eles estão no inverno. Então tem uma razão agrícola, tá? Por quê? Porque se era uma festa da colheita, se era uma festa que celebrava a provisão na colheita, ela não pode ser no Natal, não pode ser confundida com o Natal. Na cabeça deles, puritanos, não dava para confundir o nascimento do Salvador com colheita. Cada coisa. Por exemplo, no contexto canadense, o Thanksgiving é em outubro, na 2ª de outubro, né? Um mês antes. Por quê? Você tem o calendário de colheita em outubro, as descobertas dos colonos foram em outubro, né? Então, assim, eles têm um feriado, se não me engano é 7 de novembro, que é um feriado militar, que é muito anterior. Então, eles não confundem. Então, outubro, novembro, militar, dezembro, Natal. Então, assim, são 3, é uma sequência. E no meio disso tem o Halloween, né? No meio disso tem o Halloween, o Dia de Todos os Santos, que é uma tradição pagã celta, que foi herdada também, infelizmente, foi herdada na América do Norte. Aí você pode me dizer, mas Lorena, por quê? Né? Que num contexto de puritanismo, veja, separe o puritanismo do paganismo. Porque numa mesma Inglaterra, você tinha os cristãos e você tinha os pagãos. A Inglaterra não era toda cristã.
Assim como as regiões da França, da Alemanha, não eram todas cristãs. Você tem ali a descendência celta, druida, aquilo tudo era o que hoje é a Europa. E o Halloween é muito anterior a essa ida dos puritanos para os Estados Unidos. É muito anterior. Então, o Halloween é mais velho, tá? E deixa eu dizer outra coisa para vocês, gente. Essas outras tradições não cristãs, elas foram sendo introduzidas nos Estados Unidos pelos não cristãos. Porque a gente sempre diz, né? Os Estados Unidos foram colonizados por cristãos. Sim, mas depois veio gente que não era cristã. Colonizou também. Os Estados Unidos é gigante. Eles são um país gigante. Então, houve regiões de concentração cristã, houve regiões de concentração não cristã. Você tem cidades inteiras que, basicamente, desde a fundação dos Estados Unidos, tem tradição cristã. E tem cidades que nunca tiveram. Por quê? Porque isso depende do movimento colonial, depende de quem foram as pessoas que vieram habitar nessa região, quais foram os costumes que elas trouxeram, o que elas celebravam. Então, o Halloween vem da Europa para os Estados Unidos numa leva dessa, de gente que não era puritana cristã e que introduziu costumes ingleses, alemães, franceses, italianos, né? Eu tô falando de região, tá? Porque o mundo como é hoje não era ainda, né? Os países não eram unificados como são hoje ali naquela época. Então eram basicamente reinos, eram povos. Então, eles migram e nesse movimento migratório eles trazem essas comemorações pagãs para dentro dos Estados Unidos. Já no século XVIII, nos Estados Unidos, a gente tem registro de paganismo coexistindo com o puritanismo, que depois vai enfraquecendo. No século XVIII ele vai se esvaindo. Quando chega ao século XIX já está fraco, né? Por quê? Porque vai juntando gente que não é puritana, vai misturando, miscigenando ali entre eles mesmos, né? Então, é muito interessante esse movimento colonizador. E óbvio que hoje as pessoas da teoria crítica, as pessoas esquerdistas, elas vão querer questionar a questão do negro, vão querer questionar o indígena. Mas basicamente, gente, os Estados Unidos ficou de pé por causa do homem branco, né? E sim, boa parte das celebrações que a gente tem nas regiões europeias, nas regiões em que o cristianismo floresceu, elas têm uma raiz judaica. Se não total, mas inspirativa, ou seja, uma festa que no judaísmo é tal coisa, num outro contexto cristão, ela adquire uma outra versão, sabe assim? Pois é. Então, sim, isso existe. E óbvio que nos Estados Unidos a festa era para ser uma espécie de festa da colheita, adaptada, porque já era um costume inglês, mas acaba ganhando uma nova nuance. Por quê? Porque usa o costume indígena. Vou te dar um exemplo, né? Os indígenas, eles faziam festa da colheita também. Os Wampanoa, que se juntam com esses colonos puritanos, os que são amigáveis, eles se juntam nessa... Vocês sabiam que existem telas que retratam a primeira festa de Thanksgiving? Tem indígena lá na mesa junto? Claro que hoje, se você lê um autor crítico literário de esquerda, ele vai dizer que aquilo ali é uma tentativa de romantização do movimento colonizador, que foi de puro atrito e segregação indígena e dizimação do povo indígena. Mas não é verdade. Claro, houve dizimação do povo indígena, gente, não estou negando isso. Os indígenas foram dizimados, sim. Quando você estuda o movimento de apropriação do meio oeste, você entende. Isso, inclusive, isso aparece na literatura e nos filmes de faroeste. Os conflitos entre os indígenas. Outro dia eu mostrei para vocês. Eu estava revendo Jerônimo, né? Já vi aí uma centena de vezes. Jerônimo é um clássico do faroeste americano. Jerônimo existiu, tem foto de Jerônimo. Jerônimo é um símbolo de resistência ao colonialismo americano do meio oeste. A tribo dele pegava em armas, não é? Então, eu não estou dizendo aqui que não houve atrito, que os indígenas não foram mortos. Os indígenas foram mortos, principalmente os indígenas que não queriam ser amigos, que não queriam deixar os colonos se estabelecerem. Ah, você não vai deixar não? Pô, você também não vai ficar. Era matar ou morrer, gente. E muita gente
né, adepto dessa teoria de luta de classes, que vai analisar esse movimento colonista americano, vai dizer que foi um genocídio indígena. Cara, assim, é meio óbvio, não é? Que haveria alguém a dominar e alguém a ser dominado. Em todo o processo de colonização existe alguém que domina e alguém que quer dominar. Quando você estuda o movimento viking na Europa, ali na Escandinávia, você vê que os vikings dizimaram povos inteiros. Não era índio, mas era povo. Ué, se eu tenho que te matar para poder ficar onde tu tá, eu vou te matar. Esse era o pensamento. É que hoje a gente tem uma visão pacifista de mundo. Mas o mundo nunca foi pacifista, gente. Mesmo o mundo entre cristãos nunca foi pacifista. Se você olha até para o povo de Israel, você vai ver que não há pacifismo. Há guerra, e Deus orienta o seu povo na guerra. A guerra não é uma coisa inerente a esse século, ou a séculos passados, ou ao homem branco. A guerra sempre existiu. A guerra é fruto do pecado, do mundo caído. Então, essa ideia de que, porque os colonizadores são os diabos, que... Cara, os Estados Unidos são o que são porque esses colonizadores não vieram para lá extrair ouro e voltar. Não foram para lá extrair pedras preciosas e voltar, extrair coisa e voltar. Eles não pensavam em voltar. Por isso que a gente chama de colônia de povoamento e não de exploração. Você já viu isso estudando geografia. Por quê? Porque o que eles queriam era povoar. Eles não queriam roubar. Eles não queriam saquear. Eles queriam um lar. Eles queriam uma terra com liberdade para eles exercerem o seu culto. Para eles criarem filhos, para eles fundarem escolas, para eles fundarem igrejas. Gente, a primeira universidade americana é fundada 100 anos depois de eles chegarem. Tu acha que um povo que não está querendo melhor para uma terra vai fundar uma universidade? Quando que uma universidade é fundada no Brasil? E quem funda? É sempre um cristão. É sempre um cristão que está querendo o quê? Ele está querendo liberdade, ele está querendo conhecimento, ele está querendo instrução, ele está querendo harmonia. Então, assim, eles não são santos, mas eles são pessoas dignas de nossa admiração. Por quê? Porque eles, de fato, enfrentaram o pão que o diabo amassou para conseguir construir um país que na cabeça deles nem seria. Vocês acham que eles pensavam, isso aqui vai ser um país mais importante do que a Inglaterra daqui a 500 anos? Não pensavam, mas foi o que aconteceu. Hoje os Estados Unidos são mais importantes do que a Inglaterra. Ou seja, os colonizados hoje suplantaram os colonizadores. Economicamente, culturalmente, né? Então, inegavelmente, é importante o teu filho conhecer, sabe, essa história. Porque, assim, parte da literatura que a gente gosta, que a gente vai ler, por exemplo, vocês que leram, né, o que eu indiquei do Karl May, aquela história de Velho Oeste, aquilo ali basicamente, se você não entende esse movimento de colonização dos Estados Unidos, você fica perdido. Mas quando é que isso começa? De onde vem esse conflito de índio com branco? Como é que eles vêm para o Velho Oeste? Por que eles vêm para o Velho Oeste? Veja, boa parte das pessoas que saem do Nordeste, da costa americana, e migram para o centro, que tem um outro clima, uma outra vegetação, uma outra configuração, eles saem como dissidentes. É gente que briga lá na vila e a vila é expulsa. Ei, eles tinham código penal, código civil, eles tinham uma organização, gente. Não era bagunça, não. As vilas tinham xerifes. Via de regra, os xerifes eram pastores. Era muito interessante essa configuração primitiva, né? Era muito interessante, porque você vê ali que eles queriam organizar a vida. Eles não queriam bagunça. Você vê que até a pavimentação das cidades americanas, gente, é melhor do que a nossa. Você anda no centro histórico hoje do Brasil, no Nordeste, no Rio de Janeiro, na Bahia, Recife, São Luís, né? Você anda no centro histórico, você vê que aquelas ruas não foram pensadas para ter tráfego. Eles não lembraram que gente ia vir e depois ia andar por ali. Fizeram uma ruazinha que não passam 2 carros. Nos Estados Unidos, desde o princípio, as estradas do Velho Oeste, gente, eram estradas largas. Eles pensaram no que viria depois. Eles tinham uma visão preservacionista em muito aspecto. No sentido de
vai vir gente, os nossos netos, bisnetos terão os filhos e vão morar aqui. Então a gente precisa cuidar disso aqui para eles. É uma visão conservadora de mundo. É se preocupar em manter algo bom para as futuras gerações. É se preocupar em manter as tradições para os nossos bisnetos. É uma visão geracional do cristão. Olha como a gente se distanciou muito dos nossos pais fundadores. Por quê? Porque eles eram pais geracionais, eles entendiam. E tanto é verdade, gente, que os bisnetos, tetranetos desse povo tá vivo. Tem gente viva hoje. Ou seja, se duvidar, gente que tem casa na cidade da época do colono. E não foi coisa de capitanias hereditárias, não. Eles botaram a mão no arado. Eles construíram a cidade com a mão. Não foi mão de obra escrava. Os próprios colonos quebravam madeira para fazer casa. Eram homens que na Inglaterra já tinham sua vida estabelecida. É tipo o pessoal que vem da Venezuela. Vou dar um exemplo tosco para você entender. O cara na Venezuela era um engenheiro com uma casa de 3 andares, com um carro na garagem e tal. Ele vem para o Brasil foragido do sistema de Maduro e ele vira barbeiro. E ele mora numa kitnet. É mais ou menos isso. É você sair do seu país onde você já tem toda uma estrutura de vida muito boa e você vai para um país que você não sabe como é, não sabe o que vai ter lá, mas você vai porque a situação do teu país está bem pior do que ir para esse país com a roupa do corpo. E lá você começa do zero. Se precisar quebrar pedra, você quebra. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A forma como um país nasce diz muito sobre ele. Diz muito sobre o DNA dele. Quando a gente vê esse DNA capitalista dos Estados Unidos, isso tem tudo a ver com a visão protestante de economia e de vocação. Os protestantes acreditavam que eles precisavam enriquecer para servir a sociedade e ter a bênção de Deus com o seu dom e talento sendo usufruído pelos outros. Ou seja, eu vou te prestar um serviço e abençoar a tua vida com o meu dom, com o meu serviço, com o que eu criei, e você em troca vai me dar dinheiro para que eu consiga entesourar. Isso é uma visão judaico-cristã de economia. Isso tem tudo a ver com o que hoje é o sistema capitalista norte-americano. É por isso que eles são meritocráticos, é por isso que eles entendem o trabalho como principal valor humano. Então lá você tem criança nas férias de verão trabalhando ainda hoje, mesmo com a esquerda destruindo isso. A gente ainda tem isso como uma cultura em cidades menores no interior. Então o DNA norte-americano é um DNA que se manifesta 300, 400 anos depois intacto. É uma mentalidade. Você cuida das suas coisas, você faz o seu BO acontecer e ninguém tem nada com isso, cada um cuida do seu. E não tem a mentalidade de chegar num lugar, explorar e sair destruindo. Não, não tem. Isso é uma coisa do nosso DNA. O roubo, a corrupção, a mentira, o favor, o jeitinho. Isso vem do nosso DNA de fundação, que se manifesta ainda hoje. A gente vê que a igreja, gente, foi basicamente o pilar de fundação norte-americana. Aqui a igreja teve muita participação, mas foi infinitamente menor em termos de formação do imaginário. A formação do imaginário americano dentro de uma mentalidade liberal na economia, protestante na religião, é muito forte até hoje, até para quem não é religioso. É uma mentalidade, é uma forma de ver o mundo. E a literatura tem como nos mostrar isso. É isso que eu estou tentando trazer para vocês, falando de Thanksgiving. Porque é um feriado que nos anos 20 do século passado, vocês sabem que no século passado, nos anos 20, a gente teve uma transformação profunda acontecendo nos Estados Unidos e a gente sabe que isso tem tudo a ver com o movimento revolucionário marxista, né? Eu explico isso na escola de Frankfurt. Tem uma aula dentro do meu curso Clube Cultural sobre a escola de Frankfurt. Eu explico lá o que foi, e como ela influenciou tudo,
né, que a gente tem hoje na nossa cultura pós-moderna, contemporânea. E nos anos 20, o feriado do Thanksgiving norte-americano, ele ganhou um outro patamar, porque as empresas começaram a entender que aquilo era uma coisa muito forte, por mais que eles quisessem destruir o cristianismo, mas já estava arraigado nas famílias. Então, mesmo as famílias que não são fervorosas e cristãs, elas param para se juntar no Thanksgiving, para cear, para comer junto, né? E a indústria viu que podia lucrar com isso. Então, por exemplo, se tornou habitual no século passado a gente ter um movimento de Thanksgiving agitando o mercado de consumo. Porque as pessoas começavam a comprar, né? Estavam comprando para o Halloween, que se tornou comercial, né? Que é pagão. E o Thanksgiving vem logo em seguida. Elas continuavam nessa onda de compra, porque já está comprando também para o Natal. Então, assim, são 3 meses de coisas para comprar. Para decorar a casa. Porque no Thanksgiving você decora a casa. Você coloca tudo com o tema outono, colheita. Então, você tem a guirlanda da colheita, que tem frutas, né? Tem tudo isso. E o mercado viu que podia lucrar. Foi daí que surgiu a Black Friday, gente. Vocês nunca pararam para se perguntar por que a Black Friday é em novembro? A Black Friday foi uma espécie de jogada do mercado para conseguir abraçar o público para vender para o Halloween, para o Thanksgiving e para o Natal. Eles implantavam descontos e isso aqueceu as vendas. Então, a Black Friday, por exemplo, que é uma tradição hoje mundial, nasce num contexto de Thanksgiving, em novembro. Tá? A gente acabou de sair de uma Black Friday, né? Inclusive, hoje de manhã, conversando com o pessoal do suporte, eles zeraram os atendimentos, conseguimos atender a todo mundo que mandou mensagem desde domingo, quando a gente fechou o carrinho. Mas ainda havia muita gente, né, que tinha mandado mensagem, não tinha sido respondido. Como a página saiu do ar, não conseguiu voltar e comprar, então conseguiu pelo suporte. Então, assim, aquelas pessoas que ontem estavam me mandando caixinha aqui, reclamando que não conseguiu entrar, que o suporte isso, que o suporte aquilo, né? Essas pessoas foram atendidas pelo suporte, né? E esse atendimento, ele acabou sendo muito bom, porque essas pessoas que tentaram comprar não conseguiram, deu erro na página, o cartão não passou, elas acabaram sendo atendidas de forma manual, pelo suporte, de forma humana, né? Uma pessoa conversou com elas no WhatsApp, resolveu a questão. E assim, a nossa Black Friday, eu nunca tinha feito. A Black Friday é um negócio tradicional já. A Black Friday já está no calendário, não é americana, é mundial. O mundo todo faz Black Friday, não é? E de onde vem isso? Do costume de você ter o Thanksgiving e o Natal em sequência. Então, as lojas, o mercado de consumo se adequou para um feriado que movimentava. Então, assim, você tem a Black Friday surgindo aí de forma inquestionável. Não tem mais, não volta, né? Não tem como acabar agora, não tem mais Black Friday. Não, né? Não, na verdade, assim, as abóboras do Halloween são transportadas por Thanksgiving, porque o Halloween é antes do Thanksgiving, né? E eu vejo isso às vezes aqui no Instagram, né? A pessoa aproveita a abóbora para decorar. Às vezes compra abóbora de plástico para durar, que a abóbora de verdade apodrece, né? Mas assim, a decoração do Thanksgiving, ela tem frutas, ela tem verduras, né? Uma decoração de outono, né? Folhas secas. Então, isso movimentava o mercado. Então, o Thanksgiving, né, ele movimentou ao ponto de a gente ter o surgimento da Black Friday. Nós, brasileiros, né, nos rendemos a essa tradição. Nos rendemos ainda, não comemoramos o Thanksgiving, mas adotamos a Black Friday, né? Percebe? E, Lore, o que é mais antigo, Halloween ou Thanksgiving nos Estados Unidos? O Thanksgiving é mais antigo. O Halloween é mais antigo do que o Thanksgiving, porque o Halloween é um costume celta, é um costume do século 8, 9, né? Então é bem antigo na Europa, na região que é a Europa.
E as festas da colheita vêm logo em seguida. Então, assim, o Halloween é muito antigo, porque é muito, muito, muito tradicional em muitas regiões, principalmente dos povos celtas e druidas, que depois se tornaram países da Europa. Mas, dentro de um contexto americano, por conta da colonização, a primeira comemoração que houve em solo americano foi Thanksgiving. Então, ele é o mais antigo. Ele é o movimento mais antigo, até do que o Natal, tá? Foi a primeira grande comemoração, já como Nova Inglaterra. Foi o Thanksgiving. Ele é muito importante. Um outro exemplo que eu vou te dar, que a cultura pop, né, abraçou. Vocês sabem que nos Estados Unidos os esportes são muito valorizados. Patriotismo, esporte. Então, por exemplo, vocês sabem que o futebol americano... Deixa eu te dar aqui uma data. Eu peguei umas datas aqui. Eu não acompanho muito futebol americano, né? Eu acho que é bem chato o futebol americano. Mas eles têm o futebol americano numa alta conta, né? Nós somos do futebol inglês, né? Que o futebol nosso, nasceu na Inglaterra. Futebol com a bola redonda, 11 jogadores em o goleiro e tudo. Mas o futebol americano é uma espécie de adaptação de vários esportes, né? Ele tem uma origem aí meio misturada. E, deixa eu pegar aqui a data certinha. Nos Estados Unidos, eles pegaram o calendário de jogos de futebol americano e eles colocaram esse calendário justamente no mesmo mês do feriado do Thanksgiving. Foi em 1870 que isso foi estabelecido nos Estados Unidos. Vocês sabem que lá as ligas de esporte nas universidades eram fortes, sempre foram, né? O esporte é forte dentro das ligas universitárias, tanto é que tem gente que consegue cursar uma faculdade por bolsa, por ser esportista. Então, em 1870, as universidades, a NFL, começou a estabelecer jogos fixos no Thanksgiving. Em 1934, o Detroit Lions e o Dallas Cowboys estabeleceram a tradição de fazer os jogos no Thanksgiving, porque aproveita e reúne a família ao redor da TV, ao redor do estádio, enfim, a família se reúne. Então, assim, hoje, né, a gente tem os eventos universitários acontecendo no momento de Thanksgiving, a gente tem 3 jogos da NFL acontecendo, né? E isso reúne as pessoas, porque o futebol move também muito o público nos Estados Unidos. Então, o Thanksgiving ele foi aproveitado pelo cronograma universitário de esportes e hoje ele é aproveitado pela mídia de esportes para poder juntar, já que vai estar todo mundo junto, vamos botar um jogo, né? E aí a gente tinha a tradição do turkey ball, que seria o quê? Esse peru, essa ceia do peru, que eu falei para vocês que aqui é no Natal, hoje o peru deles é no Thanksgiving. E aí eles fazem torneios, às vezes condomínio, vizinhança, isso mais em regiões menores, não em Nova York, capital, não. Em regiões assim ainda bem, né, bem familiar, com comunidades familiares, né, cidades menores, isso ainda funciona muito, é muito tradicional. Então eles se reúnem, fazem ali na vizinhança um piquenique, uma ceia, tem o peru e fazem jogos, fazem competições, as crianças brincam, eles fazem dinâmicas, enfim, é um dia em que eles se reúnem para curtir o feriado, descansar, comer e brincar, né? Isso tudo no Thanksgiving, ok? E uma outra coisa muito importante que também a cultura pop abraçou a partir do século XX foi a parada da Macy's. Vocês conhecem a loja da Macy's, é uma gigante, né? De lojas de departamentos americana. Eu amo a Macy's. E lá desde 1924 a Macy's faz a Macy's Parade, né? É a parada da Macy's. Aí você tem os produtos ali sendo anunciados com desconto, atraindo gente mesmo para comprar. Então, assim, a indústria de consumo acabou se adaptando ao fato de que o Thanksgiving já era um feriado
estabelecido no cronograma. Já era um feriado comemorado, as famílias paravam para se reunir. A mãe fazia compras para casa nesse dia. Então, assim, isso foi sendo tradicionalmente desenvolvido. Claro que hoje, com a destruição da família, com a destruição da cultura, com o enfraquecimento do cristianismo, né? A gente tem isso menor em muitas grandes cidades. Mas nas cidades pequenas e médias, isso ainda acontece. Né? E no caso é amanhã. O Thanksgiving deles é amanhã, vai ser comemorado. Eu sigo algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, eles estão se arrumando para amanhã, né? A Ballerina Farm deve fazer alguma coisa. Eles seguem a Ballerina Farm? Ela deve fazer alguma coisa lá, deve ter uma mesa para comer todo mundo lá no meio do campo. Dê uma olhada amanhã no perfil da Ballerina Farm, que deve ter alguma coisa do Thanksgiving lá. Eles são, eu acho que mormons, né? Mas enfim, é cultural, mesmo para quem não é puritano, não é protestante tradicional, eles comemoram como feriado nacional. Crentes ou não, eles comemoram, né? Então dá uma olhada amanhã que eu tenho certeza que a Ballerina Farm vai fazer 1000 comidas com aquele fogãozinho dela. Teremos Thanksgiving aqui em nossa casa esse ano. Estou tão feliz, será nosso primeiro. Eu digo para vocês, eu acho maravilhoso, sabia? Fazer no contexto brasileiro. Claro que o nosso é o Natal, mas assim, eu acho fantástico. E aí, assim, quais seriam os pratos, né? Então, assim, o peru assado, né? Nada de peru e farofa, tá? O americano vai comer peru e farofa. Mas você tem a apple pie, que é uma torta tradicional. Você tem ali tortas, né? Aquelas comidas tipicamente americanas. O milho, né? Que desde o primeiro Thanksgiving é uma comida base lá nos Estados Unidos. Eles não comem o arroz como a gente, né? Brasileiro, mas eles comem o milho. Então, corn. Que mais? Deixa eu me lembrar aqui. Que mais que eles comiam? Era basicamente abóbora, milho, o peru e frutas, né? Tortas, frutas. Sempre faço Thanksgiving. Me fala, gente, vocês fazem o Thanksgiving aí? Vocês fazem? O Dia de Ações de Graça no Brasil existe, ele é um feriado, mas não é um feriado igual nos Estados Unidos, não pegou igual lá, entendeu? Porque lá a gente tem um motivo real, que é o colono, né? É o feriado do colono, é deles, né? Do país deles. Aqui, se você pegar o calendário brasileiro, você tem o Dia de Ações de Graças. Normal. Você tem o Dia de Finados, o Dia de Halloween, o Dia de Todos os Santos, o Dia de Ação de Graça. Tá no nosso calendário. Não deixou de estar, não. Só que não é uma tradição como é nos Estados Unidos. Não é, gente. Não é, né? Existe aí uma diferença grande da forma como a gente encara o feriado de Ações de Graça. Agora que com esse movimento de puritanismo brasileiro, né? Com esse movimento de homeschooling, dessas comunidades mais rurais, a gente está vendo isso se popularizar. Mas isso há 20 anos não era popular. Não existia no Brasil feriado. Eu nunca na minha vida, na minha casa, nós tivemos um feriado de Ação de Graça ceando juntos. Isso não existe, não é tradição. Agora, nos Estados Unidos, isso é uma tradição, é um feriado tudo para fazer isso. Não é? Agora, óbvio, a gente pode estabelecer esse feriado na nossa casa, porque ele é um feriado, sobretudo, religioso. Ele é um feriado cristão, gente. E se você é de um protestantismo reformado, mais motivo ainda, porque você tem ali uma influência puritana, certamente, em alguma coisa do que você crê, e você vai estar ali dentro de um contexto delicioso, né? Que é finalzinho de mês, passou a Black Friday, menino já tá ficando de férias, tá chegando o Natal, então aquele clima de Natal já vem subindo aqui um mês antes. Então, dá para fazer amanhã uma ceiazinha. Vamos tentar pegar aí uma... E aí eu acho legal, eu acompanho algumas pessoas aqui no Instagram, que elas fazem a ceia tradicional americana. Elas fazem a apple pie, elas fazem toda a decoração, né? Então, se você mora numa região aí temperada do Brasil, é muito gostoso de ver. Seria bom, me marquem, se vocês fizerem amanhã, me marquem que eu vou cear com vocês aqui de longe.
E algumas igrejas fazem também o culto de ações de graças, né? Na quinta-feira mesmo, ou no domingo, no último domingo de novembro. Então, assim, o Thanksgiving, ele está se popularizando de novo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, por conta desse retorno ao cristianismo, está muito forte lá, principalmente entre a geração Z, isso já tem dados, né? E está voltando, né? Está voltando. Então, assim, essas tradições familiares, elas começam a voltar. Existe hoje no mundo, é muito sensível isso para mim, né? Existe no mundo hoje um levante da tradição em reação à desordem, né? Dos revolucionários e até dos muçulmanos, né? Que estão destruindo muito a cultura de muitos lugares. Então, essa reação de preservação da tradição, ela está acontecendo, é real, dá para ver, dá para ver. E no Brasil isso é bem possível, né? As igrejas fazerem, as igrejas retomarem, principalmente igrejas que têm uma herança puritana no seu credo, né? Eu acho fantástico, eu acho muito louvável, acho que é uma mentalidade, é um momento de reflexão, é um momento sabe, de reunião, de comunhão, é mais um momento de comunhão. É maravilhoso. Eu acho que tem tudo para ser resgatado, sim. Tem que ser resgatado. Acho bonito. Acho que nos une, não é? Nos une e dá aquela sensação de que não morreu, sabe assim? Os costumes não morreram. Então, em cidades que tem, por exemplo, uma colonização europeia, é mais fácil disso pegar, né? Porque você tem aí isso na Europa, a festa da colheita na Europa. Eu acredito que até o sul do Brasil tenha ainda um pouco dessa tradição europeia de festa da colheita, porque isso é europeu, não era inglês só, tá? A festa da colheita na Inglaterra era muito forte, mas ela acontecia também em regiões da Alemanha, em regiões do sul, na verdade do norte do que hoje é a França. Na Itália, em algumas regiões, né? As regiões mais rurais. Assim, não era só na Inglaterra. Então, essa colonização europeia que o Brasil sofreu, principalmente no Sul, eu acho que eles mantêm, eu não estou certa disso, mas eu acho que eles mantêm algum calendário de festa da colheita. Tem alguém aqui do Sul, gente, de colonização alemã, por exemplo? Eu acho que pode ter alguma coisa nesse tipo. Nas escolas cristãs, né, o Thanksgiving se tornou um feriado. Então, aqui na minha escola, a gente teve o nosso Thanksgiving. É que aqui eles já estão de férias, né? Então a gente faz tudo antes, mas a gente faz em novembro, né? A gente não faz na quarta, quinta de novembro, porque já está de férias. Então a gente põe no calendário sempre no começo de novembro ali. Depois que passa o Halloween, a gente já começa o Thanksgiving. Então aqui a gente teve um mural do Thanksgiving. Depois vão lá no Instagram da Escola OFA 2, vocês vão ver, teve um mural da gratidão, né? Gratitude Board. A gente fez ali uma árvore com várias folhas, bem de outono, e eles tinham que colocar ali os motivos de gratidão. Foi bem gostoso. Aí os pais se organizaram e trouxeram comida, fizeram uma grande ceia. A gente registrou, tá lá no Instagram da escola. Então a gente teve o nosso Thanksgiving, só que não foi no 27, não foi na quinta-feira, na quarta quinta-feira, porque o calendário não dava. Mas a gente fez, teve culto, né? Tivemos louvor, foi uma delícia. A gente teve aqui o movimento, e eu acho que as escolas cristãs precisam colocar esse feriado em destaque, tá? Ele precisa ter destaque como a Páscoa, como... Ah, Lorena, mas é uma coisa americana, gente, é uma coisa protestante, é uma coisa cristã. Antes de ser americana, ele nasce numa Europa cristã protestante. Então, assim, nos Estados Unidos vem depois, né? Então, você que tem essa consciência de que o protestantismo ele vem dessa Europa, todos esses costumes da Europa protestante, eles são mantidos em muitas escolas cristãs, não é? Então, gente, é maravilhoso poder compreender a origem de algo. De onde vem uma coisa? Por que eu comemoro isso? Por que na cultura americana existe isso, né? Porque existe uma história. Isso não nasceu ontem, não é? E da mesma forma que o Halloween, que não tem absolutamente nada a ver, né? Na verdade, assim, existe uma explicação. Por que o Halloween pegou mais no Brasil do que o Thanksgiving, se no Brasil a maioria é cristã? Porque o Halloween, ele remete ao nosso carnaval, que é, infelizmente, muito forte.
né? O Halloween é um carnaval. No Brasil, o Halloween é carnaval. Não é? É uma pataquada. Então, o Halloween, ele pegou no Brasil, não é porque o Brasil é bruxo, não é porque o Brasil é satanista. Ele pegou no Brasil porque o que se vendeu de Halloween do século XX para cá foi basicamente consumo. As pessoas nem sabem, gente, o que é o Halloween de verdade, nem sabem a origem, nem sabem o peso espiritual, não sabem nada. Só sabem que Halloween é um dia de se fantasiar. Então, aqui no Brasil, o Halloween pegou mais do que o Thanksgiving porque o Halloween remete ao carnaval. É um segundo carnaval em outubro. É um pré-carnaval o Halloween. Tem os bailes, vocês já viram? Tem o baile de Halloween. Ou seja, é um baile de carnaval. Por isso que no Brasil o Halloween ficou tão forte. Não tem a ver com religião. Agora, o fato de nós termos uma maioria evangélica, uma maioria protestante, deveria fazer com que o Thanksgiving, né, o Dia de Ações de Graça, fosse estabelecido de forma muito mais culturalmente forte. Porque aí a gente tem um motivo religioso para isso. Não é oba-oba, não é carnaval, não é... Não, você tem um motivo religioso para isso. Então, se as igrejas abraçarem, se as escolas cristãs abraçarem, se as famílias cristãs abraçarem, rapidinho isso vira uma cultura. Porque nós somos maioria hoje no Brasil, né? Nós protestantes somos maioria. E movimentamos basicamente um mercado bilionário. Então, é necessário essa consciência. Por isso essa live de hoje, por isso eu quis trazer, aproveitei as perguntas de vocês na caixinha sobre esse tema e eu fiz questão de trazer hoje esse contexto para vocês, para que vocês entendam como isso está nas nossas mãos, depende de nós, das nossas escolas estabelecerem, das nossas famílias estabelecerem, das igrejas estabelecerem. E eu estou aqui para tentar te trazer essa consciência, né? Depende de você na sua casa. Seu filho vai crescer tendo essas memórias. Ah, na nossa casa a gente fazia o Dia de Ação de Graças, é o nosso principal feriado depois do Natal. Olha que coisa. Vai virar uma tradição na família dos teus netos e bisnetos. E é assim que vai se propagando um costume, uma tradição. Ela depende... Gente, uma tradição para se perpetuar, ela depende, primeiro, da disciplina de quem implementa e do tempo passando. A disciplina cabe a nós. O tempo vai fazer o seu trabalho de qualquer forma. Ele vai passar. Querendo a gente ou não, ele vai passar. Então, cabe a nós, como os cabeças dessas novas gerações, estabelecermos essa tradição. Então, na minha escola, por exemplo, eu já estabeleci a tradição. A escola tem um calendário e esse feriado é comemorado igual a Páscoa, igual ao Natal. Isso é tradição. Vai ser levado adiante. Os meninos no futuro vão se lembrar. Ah, lembra dos nossos dias de ação de graça na escola? Né? Daqui a pouco eles são adultos, eles vão fazer na casa deles. E aí, se a minha escola faz o dia da ação de graça, a igreja que ele frequenta faz o dia da ação de graça, aquilo se estabelece na cabeça dele, criança ainda, como um feriado importante para nós cristãos. E isso, na idade adulta, ele pode implementar na casa dele. É assim que a tradição se perpetua, é assim que a tradição é absorvida pelas pessoas. É assim que ela é passada de geração em geração, pela disciplina dos implantadores e pela passagem do tempo. Entendeu? Então decore mesmo, se você quiser decorar, a escola, a casa, a igreja, faça um mural de gratidão. O mural de gratidão é uma coisa que depois foi implementada pelos puritanos. Eles tinham o Gratitude Journal, que era tipo um diário de gratidão. Eles mantinham um diário. Gente, vocês têm noção de como os Estados Unidos prosperaram porque havia gratidão no coração desses peregrinos? Eles eram gratos. Isso para mim foi muito marcante quando eu li algumas dessas biografias e desses diários de bordo. Eles eram gratos, gente, eles agradeciam pela morte, eles agradeciam pela fome, eles agradeciam por tudo. Eles agradeciam pelo bem e pelo mal. Eles eram pessoas gratas. Isso está no DNA dos fundadores dos Estados Unidos. Eles são gratos e sabem que Deus é o Deus na fartura e na doença. Deus é Deus, independentemente se tá bom ou se tá ruim. Ou seja, a gratidão, ela não depende de nada. Ela é um estado de espírito, ela é um estado permanente. É uma energia permanente no nosso corpo. Então, assim, eles tinham muito essa consciência. Isso está registrado no que eles escreveram, nas tradições que eles implantaram. E isso se perpetuou nos Estados Unidos, a ponto de Abraham Lincoln deixar isso ser um feriado nacional. E isso é interessante, por quê?
Veja, Lincoln só reconheceu uma coisa que já era. Ele não implantou nada, ele só reconheceu o que ele já via, o que já era feito. Percebe que a força de um povo não está na caneta de um político? É a caneta de um político que é guiada pela força de um povo. Nos Estados Unidos isso é muito visível, né? Muitas das coisas que foram canetadas por políticos, na verdade, já eram culturas estabelecidas pelo povo. We the people. A ideia de we the people é muito forte lá, não na Constituição, não nos documentos, no viver diário. E isso tem uma direta ligação com a mentalidade protestante puritana. Eles eram extremamente bem resolvidos. Eles tinham uma autoestima muito boa. Se você estuda a mente puritana, por mais que você não concorde com alguma coisa teológica ou outra, você vai entender como eles eram bem ordenados internamente falando. Cara, uma pessoa para sair da Inglaterra, naquela época, largando todas as suas coisas para trás e vir para um lugar só porque ele quer cultuar o Deus, ele não é um qualquer. Ele não é um bundão. Não era, definitivamente, ali não tinha bundão ali. Ali só tinha macho e fêmea. Só tinha gente que cerrou o dente e fez o que tinha que ser feito. Então, isso é um DNA, gente. Isso é um DNA. Vocês acham que isso não ficou gravado na fundação de um país? Gravado na forma de ver as coisas? Na bravura? The brave. E assim, fica a minha indicação para hoje, né? Assista aí o Patriota, com o Mel Gibson, filme antigo, vencedor de Oscar, maravilhoso. Ali você vê os tipos de gente. Porque ali é outro contexto, é guerra civil, mas assim, o tipo de gente, a bravura dos homens, a forma de ver, o solo é nosso, isso aqui é nosso, nós temos que cuidar, nós temos que defender, nós temos que... Isso aqui é nosso, essa noção de posse da terra, por isso que não se cria esse negócio de expropriação nos Estados Unidos. Você não tem MST nos Estados Unidos, não vai ter MST nos Estados Unidos, não tem como ter MST nos Estados Unidos. Porque você tem um DNA muito forte de my land. Para eles é muito importante a terra deles. A casa é inviolável, ao ponto de se alguém invadir, tu pode matar. Eles têm licença para matar quando a casa deles é invadida. Está na lei. Então, a gente brasileiro precisa não querer ser isso, mas se inspirar nisso, porque isso tem um fundo cristão protestante. Nós somos herdeiros dessa mesma visão de mundo. Nós somos herdeiros dessa mesma fé. Os mesmos colonizadores que foram para lá são os colonizadores que vieram para cá. Por exemplo, nós presbiterianos, nós somos herdeiros escoceses. Inglaterra e Escócia, ó. Presbiterianismo surge na Escócia, nessa mesma terra. Então, isso nada mais é do que justo em termos de manutenção da cultura, manutenção do tradicionalismo, manutenção, né, da tradição que a gente herdou. A gente só agora perdeu. Ou foi convencido de que isso não era importante, ou foi convencido de que isso era bobagem, e agora a gente está vendo que não é bobagem. Que os nossos bisavós, tetravós, que conservavam tradições, eles estavam certos. Entenderam? Então, gente, a ideia dessa aula de hoje foi trazer para vocês esse panorama geral do feriado de Thanksgiving, né? Dessa cultura que se tornou religiosa, era religiosa, se tornou cultura permanente, até para quem não tem religião, porque a cultura é mais forte, tá? A cultura, uma vez estabelecida, ela traga as pessoas. E a ideia é que vocês observem como isso pode ser replicado, como isso pode ser mantido. E imitem, copiem. Não é? Copiem. O que é bom é pra gente imitar. Não é? Pois é, ó. Tem a lei, número... Gente, assim, no calendário anual, o Dia de Ação de Graças acontece, aparece. Ela, é como eu falei, ela só não tem ainda o peso que ela tem para os Estados Unidos, porque lá tem uma raiz de fundação. Mas aqui a gente comemora.
A escola cristã tem por obrigação colocar esse dia no calendário. Tem escola cristã que tem o Halloween, mas não tem um dia de Thanksgiving. O que explica isso? Tem escola cristã que tem festa da colheita. Sim, meu amor, festa da colheita, aproveita, faz o dia de ação de graça, festa da colheita solta, não faz muito sentido. É uma coisa que a gente não sabe se é de Israel, se é da Europa, de onde é. Já o Thanksgiving, não, ele amarra essa festa da colheita. Tem escola cristã que está fazendo festa da colheita para tentar imitar o São João. Aí já é uma pataquada, né? São João não era para existir. Dentro da cultura evangélica, não existe São João. Ah, Lorena, mas a nossa cultura secular tem. Então você vai viver a cultura secular? Então você tem que ter o carnaval. Você tem que ter o Halloween. Você tem que ter outras coisas se está vivendo a cultura secular. Não faz sentido pensar umas coisas da cultura secular e não pensar outras. Você é dissonante. Ou você se posiciona, a Bíblia diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Então, ou você segue o cronograma cristão, ou você segue o cronograma pagão. Não é não? Aí a escola cristã tem a festa da colheita, vai todo mundo vestido de jeca. É um São João, gente. Gospel. E o que é o São João? É feriado cristão? Protestante? Não. Não era para existir no calendário. Aí tu deixa de ter um Thanksgiving, aquela ceia. Gente, é a coisa mais gostosa. Você pode, na escola, distribuir os pratos e as bebidas entre os próprios pais. Quando você vê, a mesa tá tão gigante que sobra comida para dias, porque todo mundo trouxe um pouquinho. Não fica pesado para ninguém e todo mundo come bem, porque tem de tudo. E você faz uma grande ceia. Assim pode ser feito também na igreja, pode distribuir para os irmãos, para os departamentos, depois junta, né? Assim que a gente faz no Natal, quando reúne na casa de um parente, cada parente leva um pouco, ou contribui para fazer uma ceia paga, enfim, então é mais ou menos a mesma coisa, né? E esse estabelecimento dessa cultura cabe à nossa geração. Nós somos os adultos de hoje. Está nas nossas mãos a manutenção da tradição, está nas nossas mãos a manutenção dos costumes, está nas nossas mãos a permanência do que é bom, do que é belo e verdadeiro nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas igrejas e comunidades. Nós somos agora quem está no cargo. We are in charge. Então é por isso que é importante, Deus tem levantado pessoas, inclusive, né, tipo eu, tipo outros aqui, tá acordando. Vamos lá, gente, vamos fazer, vamos acordar, porque a gente é a massa adulta de hoje. Nós não podemos esperar isso das crianças, dos velhos. Não, são os adultos os responsáveis por isso hoje. Certo? Maria, vem cá. Quer aparecer? Olha quem veio me visitar. Ah, meu Deus, vai ficar de férias, mamãe. Vai ficar de... Tá com o sapato na mão? Diz oi, pessoal. Oi, seguidores. Tudo bom? Estudou, mulher? Ela já estudou. Ela já tá toda suja de tinta festela, né? Hein? Tava fazendo o pé da boneca dela. Tava fazendo o pé, é? Pois é, gente. No Brasil tudo termina em cachaça e acaba... e acaba aqui perto. Mas, gente, não precisa acabar em cachaça. A gente pode mudar essa realidade. Como assim? Nos anos 80, esse feriado era comemorado no Brasil dentro das escolas públicas. Foi no Fundamental 1 que conheceu essa festa linda. Pois é. Deixou de ser, gente. Deixou de ser. Aí tá na mão de quem agora voltar a ser? É a nossa vez agora. Quem é que tá no... Quem é que tá no office agora? Nós. Então, ou a gente faz, né? Ou não vai continuar não tendo. Aí as próximas gerações não vão ter. Não vão nem ter lembrança. Tu ainda tem lembrança, né? Veja, a nossa geração ainda teve. Então a gente ainda se lembra que os nossos filhos não. Se a gente não fizer, se nem a igreja, nem a escola, ninguém fizer, a gente não vai se lembrar. Vem, filha, vai com a vovó. Eu vou já lá. A mamãe vai já descer. Entendeu? Vai, meu amor. Não quer ir, não? Mas tem que ir. É. Vai até puxar aquele negócio, cair em cima dela. Não puxe, não. Quer ficar com a mamãe aqui? Ah. Quer desenhar um pouquinho? Brasileiro se reúne só para encher o bucho, sem contexto de nada. Pois é, gente, mas não é bom encher o bucho? Encher o bucho não é errado. Só que a gente pode dar um novo significado.
É isso que eu tô falando, porque no fundo, o Thanksgiving enche o bucho, a gente enche o bucho, porque tem a ceia, as pessoas comem. Inclusive, quem não é cristão se coloca num contexto de ir lá só para comer. Porque, como eu disse, ele não é comemorado só por cristãos. Hoje, ele é comemorado na cultura. Mas a gente não precisa fazer a coisa ser só sobre comer. Pode ser sobre orar, louvar, recitar poemas, salmos de louvor. Entendeu? Pode ter outra coisa. Por exemplo, o Thanksgiving da gente aqui... Bora, vai com o papai. Ele teve uma conotação muito assim de culto. Então, a gente fez um culto mesmo. Teve culto, teve palavra, né? Teve louvor. Foi um culto. O Dia de Ação de Graça ele pode ser uma coisa parecida com um culto doméstico. Mais rápido, mais sucinto, com uma palavra. Pode seguir a mesma lógica do puritano, né? De fazer confissão de pecados, depois a oração de ação de graça. Assim, a forma vocês podem estabelecer. E de casa para casa isso pode variar. Não é? É a celebração do americano que mais enche o bucho demais, gente. Eles amam. Quem mora longe vai e viaja para passar esse feriado. Os não cristãos vão para comer, mas verão e podem ser evangelizados enquanto comem. Olha aí, pensamento positivo da irmãzinha aí, ó. Enquanto come, a gente conversa e Deus pode salvar ali naquele momento. Certo? Cadê minhas alunas vitalícias? Então, o que eu quero deixar de tarefa para você que é vitalícia, que entrou nessa Black Friday na minha plataforma? Você vai assistir às aulas sobre o Príncipe e o Mendigo e Rebeca do Vale do Sol. Se quiser colocar esses 2 livros agora nas férias das crianças, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Eu sei que vem aí Natal, então muita gente vai fazer o advento ou vai colocar minha lista de Natal para os meninos lerem. Então, se vocês quiserem fazer o Príncipe e o Mendigo ou Rebeca do Vale do Sol, só um deles, mas o ideal seria que vocês assistissem às aulas, tá? Elas estão. Cadê as meninas vitalícias? Aqui, Carmen, Thalita, Ionara. Cadê as vitalícias? Vocês estão para sempre nessa plataforma. Shirley, né? Vocês têm a plataforma para sempre. Se quiser, por exemplo, no próximo Ação de Graça do ano que vem, se organizar melhor para fazer uma coisa já com esse conhecimento em mãos, né? Eita, olha o tanto. Rúbia, Marcela, Kira Roberta, Betânia, Vânia, Patrícia, gente, Ione. As vitalícias estão aqui em peso. Roberta, sou Black Friday, Adriana, Cíntia Ferreira, nossa, um monte de Eunice. Fico feliz demais por ter vocês aqui. A Ceci, Cristiane, Suelen, um monte, né, gente? As vitalícias estão em peso. Se não der tempo para amanhã, tá? Tudo bem, mas assim, tendo esse conhecimento agora, vocês podem se organizar, né? Em casa, nas comunidades de vocês, no condomínio, na família, cunhados, cunhadas, a igreja pode montar a programação e deixar isso no calendário. Se você é dona de escola, é coordenadora de escola, é professora, ou você conhece alguém, seu filho estuda numa escola, isso pode ser sugerido para o calendário oficial da escola. Ou seja, a partir do que vocês ouviram aqui hoje, dá para se programar, se não para amanhã, mas para o próximo ano, já ficar com isso, né, em mente, no calendário mesmo, para se organizar. E aí, assim, obviamente, para o ano que vem, pode-se ter alguma coisa, uma aula, pode-se fazer uma ceia, né, coletiva, enfim, muitas coisas podem surgir para o ano que vem. Então, se não der para amanhã, mas pelo menos agora vocês sabem o que pode ser feito, o que pode acontecer, tá? E, gente, então, olha o seguinte, vou terminar a aula e eu queria deixar um aviso para vocês, tá? Ontem a gente passou o dia inteiro resolvendo as pendências do suporte. Eu passei o dia inteiro ontem recebendo mensagens de alunas que não conseguiram entrar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir agora o carrinho da Black Friday para essas alunas que não conseguiram ontem entrar, tá? Vocês que não conseguiram passar o cartão, vocês entraram depois de meia-noite de domingo, o suporte só atendeu até quem fez a solicitação até meia-noite.
Vocês ficaram ontem o dia todo na minha caixinha. Nananana. Entrem hoje, tá? Digita eu quero e entra nessa plataforma vitalícia. A gente abriu para vocês poderem